Olá, queridos alunos. A aula que eu estou mandando para vocês para essa semana é ainda sobre algumas questões comentadas, porém agora algumas questões que envolvam representações em gráficos, tá? Representação gráfica do espaço em função do tempo. Então, eu vou resolver algumas questões para vocês, comentando a resolução de algumas delas. Vamos, então, aos nossos exercícios aqui propostos. Primeiro exemplo. Um móvel realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo, segundo a tabela. Tempo: 0, 1, 2, 3, 4, 5 em segundos. Posição escalar em metros: 20, 17, 14, 11, 8 e 5. Primeira pergunta: classifique o movimento dizendo se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Então, só para lembrar, como o S diminui com o passar do tempo, S diminuindo com o passar do tempo, já me diz que o movimento é um movimento do tipo retrógrado. Calcule a velocidade escalar do móvel. Para calcular a velocidade escalar, eu preciso ter duas posições, uma posição final e uma posição inicial, e pegar aí os intervalos de tempo correspondentes. Peguei aqui a posição 17 como posição final, 20 como posição inicial, então meu ΔS ficou 17 menos 20. Intervalo de tempo: quando o tempo é 17, quando o espaço é 17, o tempo é 1. Quando o espaço é 20, o tempo é 0, portanto, 1 menos 0, e achei a velocidade de menos 3. Espaço inicial do móvel, item C, é quando o tempo é igual a 0. Quando o tempo é igual a 0, a posição inicial é o 20. Escreva a função horária. Para escrever a função horária, eu tenho que lembrar da equação geral do movimento uniforme, que é S igual a S0 mais V vezes T. Troco o S0 pela informação que eu tenho, troco a velocidade pelo valor menos 3 e mantenho o S e o T na função. Então, a função que era S igual a S0 mais V vezes T, mantenho o S0, 20, quer dizer, troco o S0 por 20, né? Troco o V por menos 3, mantenho o S e mantenho o T. Mas a ideia da aula de hoje não é falar sobre isso. Isso eu já falei nos exercícios anteriores. A minha ideia é construir o gráfico. Vão ter alguns exercícios que eu já vou ter a tabela pronta para construir o gráfico. E alguns deles eu vou ter a função horária e é a partir da função que eu vou precisar construir o gráfico. Se eu tiver a tabela pronta, eu vou precisar apenas colocar um eixo de coordenadas na horizontal, que vai representar o tempo, um eixo na vertical, que vai representar para nós as posições escalares, e criar uma escala. Lembrando que a escala, ela tem que seguir sempre a mesma proporção. Ou ela vai de 1 em 1, ou ela vai de 2 em 2, ou ela vai de 3 em 3. E a escala que eu adotar para o tempo, necessariamente não precisa ser a mesma escala da posição. Tenho aqui uma representação que não é um gráfico, me dizendo para cada posição quanto vale o tempo, de acordo com essa tabela, e a construção do meu gráfico já pronta aqui para vocês, tá? O que eu fiz? Peguei o papel quadriculado, desenhei uma linha na horizontal, indiquei que essa linha da horizontal era o meu eixo, que correspondia à grandeza tempo. Entre parênteses, eu coloquei a unidade de medida do tempo, que aparece aqui na tabela para mim, segundos. No eixo da vertical, que em matemática seria o meu eixo Y, eu vou colocar uma escala para as posições, S. Entre parênteses, a unidade de medida, metros. Aqui no meu papel quadriculado, eu adotei cada 2 quadradinhos como sendo 5 metros. Então, eu escolhi aqui uma escala que vai de 5 em 5 para cada 2 quadradinhos. Então, 5, 10, 15, 20. No eixo do tempo, eu escolhi cada 2 quadradinhos valendo 1 instante de tempo. 1 segundo cada 2 quadradinhos. Como eu coloquei os pontos no gráfico? Eu peguei os valores que estavam aqui e fui unindo eles. Quando o tempo era 1, tempo igual a 1, a posição era 17. Eu não tenho exatamente o 17, mas eu consigo estimar onde está o 17 entre o 15 e o 20. Então, quando t é 1, a posição é 17. Quando o tempo era 0, eu não tinha o tempo, eu estava sobre o S igual a 20.
Quando o tempo é 2, a posição 14. Então, um pouquinho abaixo aqui do 15, eu marquei a posição 14. Quando o tempo era 3, a posição era 11. T3, não tem o 11, mas eu sei que ele é um pouquinho acima do 10. Quando T é igual a 4, o S vale 8. T igual a 4, eu estipulei aqui mais ou menos entre o 5 e o 10, onde estava a posição 8. Quando o tempo é igual a 5, o S é igual a 5. T5, S5, que corresponde a uma posição certinha aqui do meu gráfico. Depois que eu coloquei todos os pontos, por esses pontos eu passei a reta. É importantíssimo fazer uma escala adequada, porque senão o gráfico não vai ser uma reta. E todo gráfico de movimento uniforme tem que ser uma reta. Não posso começar essa reta no segundo quadrante, porque começar a reta no segundo quadrante significa que eu tenho tempos negativos. E em física nós não trabalhamos com a grandeza de tempo. Essa grandeza física para nós não é uma grandeza negativa. Se eu não tivesse a tabela, se eu tivesse a função horária, o que eu iria fazer para construir o gráfico? Tempo em segundos, vou montar uma tabelinha, posição em metros e escrevi aqui a função. Quando eu não tenho uma tabela pronta, eu atribuo valores para o T. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Estou atribuindo números inteiros e positivos, números pequenos, para que a minha escala fique pequena também na construção do gráfico. De onde veio os 20, 17, 14, 11, 8 e 5? Tudo bem, eles estavam já prontos numa tabela, mas se eu não tivesse a tabela, de onde veio esses valores? Eu peguei a função horária do exercício, que era S igual a 20 menos 3T, e para cada um dos T's que eu coloquei aqui, eu fiz a substituição aqui numérica na função horária. Então, eu primeiro troquei o T por 0. Fiquei com 20 menos 3 vezes 0. Comecei pela multiplicação. 20 menos 3 vezes 0 é 0. Isso aqui deu 20, que é esse ponto aqui do gráfico. T0, S20. Troquei o T por 1. Aqui na função, fiquei com 20 menos 3 no lugar do T1. 20 menos 3 vezes 1, 3. 20 menos 3, 17. Troquei o T por 2. Fiquei com 20 menos 3 vezes 2. 20 menos 3 vezes 2 é 6. 20 menos 6, 14. Então, esses pontos todos apareceram para mim a partir do momento que eu substituí esse T aqui pelos números que eu escolhi. Lembrando, isto aqui eu escolhi. Isto aqui eu calculei quando eu peguei os valores que eu escolhi e coloquei na função. Quando eu tiver uma tabela para todos os T's que eu escolhi, todos os S's que eu calculei, aí sim, com essas informações, eu construo um gráfico. Eu sempre peço para vocês fazerem o gráfico no papel quadriculado. Ah, estamos sem papel quadriculado. Tudo bem, pode fazer no caderno, mas use régua para fazer isso, porque é importante demais as escalas. Escolham escalas adequadas, onde vocês consigam atribuir valores inteiros nessa escala e onde a distância permaneça a mesma entre os pontos. Bati sem querer aqui no meu mouse e aí ele mudou a tela sem querer, desculpa. Então, voltando aqui. Escolham sempre valores inteiros, valores adequados. Pode escolher valor para cada um quadradinho, se quiser para cada 2 quadradinhos. Ou façam cada 1 centímetro da régua ou cada meio centímetro da régua, como um valor específico da escala que vocês adotaram, ok? Indo para o exemplo 2 de construção de gráficos. O gráfico indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. Item A. Qual a posição inicial do móvel? Item B. Qual a velocidade do móvel? Item C. Qual a função horária do movimento? Item D. Qual a posição do móvel no instante 9 segundos? Esse problema é um problema de gráfico, mas ele é o contrário do exercício anterior. No exercício anterior, eu poderia ter uma função ou uma tabela e, a partir da função e tabela, construir o gráfico. Aqui ele fez o caminho contrário. Ele me deu um gráfico pronto de posição em metros, tempo e segundos,
e está me fazendo perguntas sobre esse gráfico. Então, eu preciso saber analisar o gráfico. É uma reta num gráfico de S por T, portanto, trata-se de um movimento do tipo uniforme. Item A. Como é que eu sei qual é a posição inicial do móvel? A posição inicial do móvel corresponde exatamente ao t igual a 0. Olhando para o gráfico, quando t é 0, a reta começa aqui no eixo do S na posição menos 10 metros. Então, qual é a posição inicial do móvel? Posição inicial é quando t é igual a 0, que é o meu S0. Onde a minha reta encostou no eixo do S, está a posição inicial, menos 10 metros. Item B. Qual a velocidade do móvel? Para saber a velocidade do móvel, eu preciso lembrar da expressão que velocidade é variação de espaço ou variação da posição escalar, o ΔS, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. No gráfico, eu vou pegar uma posição final. Quem seria a minha posição final? Pode ser o 15, pode ser o 10, pode ser o 5, pode ser o menos 5. Qualquer uma dessas posições eu posso considerar como posição final, afinal de contas, eu já tenho a posição inicial. Se eu escolher o 15 como posição final, eu tenho que ver que no t igual a 5 é que ele está na posição final, 15 metros. Então, posição inicial menos 15, se eu adotar a posição final posição inicial menos 10, se eu adotar posição final como menos 15, o t é 5. Se eu adotar a posição final como 10, o t é 4. Se eu adotar a posição final como 5, o t é 3. Na resolução que eu fiz para vocês, peguei a expressão V igual a variação da posição escalar e dividi pelo intervalo de tempo, ΔT. ΔS é posição final menos posição inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial. Eu escolhi no gráfico a posição final como sendo o 15 metros. Se eu escolhi a posição final como sendo 15 metros, no lugar do T final, eu vou pôr o 5. Porque quando o S é 15, o T é 5. Quando o S é 15, o T é 5. Menos a posição inicial. Quanto vale a posição inicial? Menos 10. E nessa posição inicial, que é o meu S0, eu tenho que lembrar que o meu tempo é 0. Reparem, um sinal de menos é da expressão. O outro sinal de menos apareceu porque a minha posição inicial nesse exercício é negativa, ok? Menos com menos vai dar mais. 15 mais 10, 25. 5 menos 0 é 5. 25 dividido por 5, 5 metros por segundo, ok? Então, eu sei a posição inicial e eu sei a velocidade desse móvel. Poderia ter escolhido outros valores para esse S, desde que eu pegasse o T correspondente ali no gráfico. Só para lembrar para vocês. Item C. Qual a função horária do movimento? Para eu escrever a função horária do movimento, eu preciso lembrar qual é essa função horária. É um movimento uniforme? É uma reta. Função horária do movimento uniforme, S igual a S0 mais V vezes T. Se eu tenho que usar a função horária, eu tenho que manter o S, eu tenho que manter o T. Para escrever a função horária, eu vou apenas trocar o S0 pelo menos 10 nesse exercício e o V pelo 5 neste exercício. Então, como vai ficar a função horária? A função horária geral é S igual a S0 mais V vezes T. Para escrever a função, mantenho o S, mantenho o T, senão não escreva a função. Eu tenho que manter essas duas letrinhas. No lugar do S0, eu pus menos 10. No lugar do V, eu pus o 5. Qual é a função horária deste gráfico aqui? Ela é menos 10 mais 5t. Portanto, eu tenho aí a função horária que corresponde ao gráfico. Item D. Qual a posição do móvel no instante 9 segundos? Ele quer saber posição, portanto, ele quer saber o S, mas ele quer saber o S para um t específico, para o t igual a 9.
O t igual a 9 até aparece aqui no gráfico, mas eu não consigo identificar o valor do S para ele, porque o meu gráfico terminou antes de chegar no valor do t igual a 9. Se fosse t igual a 3, t igual a 4, é só olhar no gráfico eu conseguiria responder. Mas como t igual a 9, eu não tenho aqui a minha reta, eu vou precisar fazer contas. Que contas eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária desse gráfico, que é o S menos 10 mais 5t, e vou trocar o t pelo número que está aqui no enunciado, 9. Quando eu trocar o t por 9, a minha função que era S igual a menos 10 mais 5t vai ficar S igual a menos 10 mais 5 vezes 9, o 9 do enunciado. Começo sempre pela multiplicação. Mantenho menos 10, 5 vezes 9, 45. Menos 10 com mais 45 é o mesmo que 45 menos 10, que dá 35 metros. Então, quando ele me pergunta qual a posição do móvel no instante 9 segundos, eu consigo responder que a posição desse móvel é 35 metros. O exercício não está pedindo, mas vamos supor que o exercício dissesse para mim o seguinte. Agora eu estou viajando aqui já no enunciado, tá? Se ele tivesse aqui um item e o item E dissesse assim para mim: construa o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu tenho um gráfico de posição em função do tempo. Como é que eu faço para saber, num gráfico de posição em função do tempo, como é o gráfico da velocidade em função do tempo? Eu sei que a velocidade vale 5. Eu sei que isto aqui é uma reta, portanto, é um movimento uniforme. Movimento uniforme significa que a velocidade é constante. A reta crescente, movimento progressivo. Como ficaria o meu gráfico? No eixo da horizontal, eu mantenho o tempo em segundos. Mantive aqui a escala, 1 segundo, 2 segundos, 3. Mantive a mesma escala, só não tô com papel quadriculado, tá? Mas eu mantive a mesma escala, 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ter ido até o 9, mas parei no 5. O que eu sei da velocidade nesse instante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sei que a velocidade vale 5. Portanto, o gráfico da velocidade fica uma reta paralela ao eixo do t. Quando t é 1, o v é 5. Quando t é 2, o v é 5. Quando t é 3, o v é 5. Quando t é 4, o v é 5. Quando t é 5, o v é 5 também. Velocidade não muda com o passar do tempo. Atenção na resolução dos exercícios de vocês. Eu estou corrigindo as listas e eu estou ficando atenta se vocês estão colocando nos eixos a grandeza física e a unidade de medida. Verifiquem sempre, antes de encaminhar a lista para mim, se vocês estão colocando essas informações nos gráficos que vocês vão construir, ok? O nosso próximo exercício continua sendo com gráficos, porém agora um gráfico que tem duas retas, gráfico de posição e tempo. Vamos ver o que esse exercício, que agora tem um gráfico com duas retas, quer que a gente faça. No gráfico indicado, temos as posições assinaladas durante o movimento simultâneo de dois móveis, A e B, sobre uma mesma trajetória retilínea. Determine a posição e o instante do encontro desses móveis. Teve um errinho de digitação aqui, a palavra o movimento apareceu duas vezes, tá? Então, ignorem isso, mas trata-se de um exercício de encontro. Isso é, eu tenho aqui em roxo uma reta que representa o movimento de um móvel A, por ser uma reta, movimento uniforme, é um gráfico de espaço e tempo. Tenho aqui um móvel B em azul, a reta do gráfico dele, né? E também, por ser uma reta, me diz que o móvel B também tem um movimento uniforme. E essas duas retas se encontram para um determinado valor de S e para um determinado valor de T. Por ser um problema de encontro, eu preciso lembrar que todos os exercícios de encontro, eu preciso ter a função horária. Então, eu tenho que escrever a função horária do móvel A, eu tenho que escrever a função horária do móvel B. Não basta apenas eu ter essa função horária. É um encontro, tem que ser na mesma posição e tem que ser no mesmo instante.
Um encontro é sempre no mesmo local e no mesmo horário, senão não é um encontro. Então, eu vou escrever a função do A, vou escrever a função da posição do B e vou precisar igualar as duas. Essa é a condição do encontro. Para escrever a função horária do A e para escrever a função horária do B, eu preciso saber posição inicial do A, velocidade do A. Eu preciso saber posição inicial do B, velocidade do B. Os dois têm a função horária, que é do tipo S igual a S0 mais V vezes T. E na função horária, eu sempre mantenho S, sempre mantenho T, troco o valor do S0 e do V0. Então, informações começando pela reta A. O que eu sei da reta A? Eu sei onde a reta A começa no eixo do S. No eixo do S, a reta A começa no 0. Isso é, T igual a 0, S inicial do A também é 0. Então, eu já anotei essa informação aqui, ó. Posição inicial do meu móvel A é 0. Preciso da velocidade do A. Para eu ter a velocidade do A, eu vou ter que usar a expressão ΔS sobre ΔT. Vou no gráfico, na reta do A. Eu tenho 2 pontos na reta do A, onde começa a reta, e o outro ponto que eu tenho é para o S igual a 60, que eu sei que o T vale 3. Eu não tenho mais nenhum outro ponto que eu posso pegar aqui para a reta A. Então, substituindo na expressão, ΔS é posição final menos posição inicial. Quem eu peguei como posição final? O 60, aqui do gráfico, posição final 60. Quando a posição final era 60, o tempo era 3. Posição final 60 aqui em cima, tempo final aqui embaixo, 3. Menos posição inicial do A. Quanto vale a posição inicial do A? 0. E quando é que ele está na posição 0? Quando T é 0. Daqui eu tiro que 60 menos 0 é 60. 3 menos 0 é 3. Eu vou ficar, portanto, com 60 dividido por 3. E 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, eu sei a posição inicial do A, 0. Eu sei a velocidade do A, porque eu calculei essa velocidade, calculei o ΔS, calculei o ΔT, pegando pontos e informações do meu gráfico. E, em seguida, eu escrevi a função horária. A função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Mantenho o S, tem um errinho aqui, isso aqui é o S do A, tá bom? Mantenho o S. No lugar do S0, 0. No lugar da velocidade, 20. E coloco aqui o T. Desculpa, eu agora há pouco acabei de parar a gravação para corrigir erro de slide, mas continuei aqui com alguns erros, tá? Então, quem for anotar no caderno, não esqueça que essa aqui é a função horária do A, ok? Função horária do B. Quem é a função horária do B? Onde começa a reta B? A reta B começa no 300. Isso é, quando T é 0, eu só tenho S, tô lá no S, encostadinho no eixo, na posição 300. Então, a reta B começa no S0 igual a 300. Velocidade do móvel B é ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Vou pegar pontos do gráfico. O que eu sei? Eu sei que a reta B tem um S igual a 300 para um T igual a 0, que são as minhas informações iniciais. E outro ponto que eu posso pegar aqui para o B é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele? 270 no S e 3 no T. Então, para este ponto, é 270 no S e o T é 3. ΔS é posição final. Quem é a posição final? É uma reta decrescente. Então, a posição final aqui, para mim, ó, é o 270. Posição final 270 para o tempo final 3. Posição inicial 300 para o tempo inicial 0. Posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. 270 menos 300 vai me dar menos 30. 3 menos 0, 3.
Menos 30 dividido por 3 vai me dar menos 10. Tá faltando o sinalzinho de menos aqui também, ó. Velocidade vai ser negativa. E por que a velocidade vai ser negativa? Porque é uma reta decrescente. O movimento dele é retrógrado. O tempo passa e a posição diminui para a reta azul. Ok? Escrevendo a função horária para o B. Tem um erro aqui, ó. Aqui é B. Como é que fica a função horária para o B? No lugar do S0, eu vou pôr 300. Vou trocar o sinalzinho de mais por um sinal de menos, porque a reta é decrescente. A velocidade deu menos 10. Menos 10 aqui, vezes t. Tenho a função do A, lembrando que aqui tá errado, SA é igual a 0 mais 20 vezes t. Tenho a função do B, lembrando o errinho aqui de digitação, SB é igual a 300 menos 10t. O que o problema queria? Posição e instante do encontro. O que eu vou fazer com essas duas expressões? Eu vou igualar as duas expressões. A função do A, a posição final, tem que ser igual à função do B, da posição final aqui, ó. Quem é o S do A? 0 mais 20t. 0 mais 20t tem que ser igual. Quem é a função do B? 300 menos 10t. Tá aqui, ó. Função do B. Tem erro de digitação, pessoal. Fiquem atentos. Então, função do A, 0 mais 20t. Função do B, 300 menos 10t. Tudo que é t, eu vou deixar antes do sinal do igual. Tudo que não for t, vai ficar depois do sinal do igual. Ok? Aqui eu tô invertendo as coisas para ficar mais fácil para mim. O menos 10t eu mantive. Eu trouxe o 20, que era positivo, para o lado de cá. Menos 20. Ok? Aqui eu tinha o 0. O 300 era positivo. Eu mudei ele de lado da igualdade. Fiquei aqui com menos 300. Tudo que é t está do meu lado direito. Tudo que não é t ficou do lado esquerdo. E toda vez que eu troco um número de posição na minha igualdade, eu troco de operação matemática. Estava somando, veio para cá, subtraindo. Estava positivo, eu passei para o outro lado, negativo. Menos 10t com menos 20t vai dar menos 30t. 0 menos 300 vai me dar menos 300. Os dois lados estão negativos, portanto, eu multipliquei por menos 1 para deixar os dois lados positivos. Fiquei, então, com 300 igual a 30t. O 30, que está deste lado, multiplicando t, eu passei para o outro lado, dividindo. Fiquei com 300 sobre 30 igual a t. O t, portanto, é 300 dividido por 30. 300 dividido por 30 dá 10. Agora que eu sei o tempo, eu volto em qualquer uma das funções. Tanto faz eu voltar na função do A, quanto eu voltar na função do B. Tanto faz eu substituir o 10 horas, o 10 aqui, onde era a função do A, quanto eu substituir o 10 aqui, onde era a função do B. Para qualquer uma das duas, eu chego no mesmo resultado. Substituindo esses valores, como é que vai ficar? Peguei a função do A, aqui está o erro de digitação, né? Peguei a função do A, que era 0 mais 20t, lembrando essa função do A. 0 eu mantive, 20 eu mantive, o t é o t do encontro, é 10. Ficou, então, 20 vezes 10, 200. Então, quando o A estiver nos 200 km, o B também está nos 200 km. Pega a função aqui do B, ó. Como é que era a função do B mesmo? 300 menos 10t. No lugar do t, 10. 10 vezes 10 vai dar 100. 300 menos 100, 200. Os mesmos 200 quilômetros. Então, qual é a posição e o instante do encontro? A posição do encontro é no 200 quilômetros. O instante do encontro é nas 10 horas. Como é que eu fiz para resolver o problema mesmo? Peguei a posição do A e do B inicial. Então, posição inicial do B, posição inicial do A. Peguei dois valores de distâncias, um ΔS para o A, um ΔT para o A, para calcular a velocidade. Peguei um ΔS para o B, um ΔT para o B, calculei as velocidades. Então, eu fiquei com posição inicial do A, velocidade do A. Posição inicial do B, velocidade do B. Escrevi a função horária para os dois. Depois que eu escrevi a função horária dos dois, eu igualei as funções horárias. Sempre que eu igualo as funções horárias da posição, eu acho o tempo do encontro.
Assim que eu achar o tempo no encontro, eu volto em qualquer uma das duas, qualquer uma delas, e eu acho a posição do encontro, ok? Fizemos exercícios de encontros na aula anterior, mas não era com gráficos. Mais um exemplo com gráfico. O gráfico que eu tenho agora é um gráfico de S em função do T, mas observem, eu não tenho uma única reta, eu tenho uma reta crescente, eu tenho uma reta paralela ao eixo do T e eu tenho uma reta paralela, ou perdão, tenho uma reta decrescente aqui embaixo, né, no finalzinho do gráfico. O que ele quer? A partir do gráfico, espaço em função do tempo, construa o gráfico da velocidade em função do tempo. Esse meu gráfico me diz que ele teve um movimento uniforme progressivo nos primeiros 10 segundos. Eu sei disso porque o espaço aumenta com o passar do tempo. Depois eu sei que ele ficou parado de 10 até 20 segundos. Como é que eu sei que ele ficou parado? O tempo passou, foi de 10 para 11, 11 para 12, 12 para 13 e a posição era sempre 300. Se o tempo passou e a posição não mudou, é porque o meu móvel está parado. Depois, o que o móvel fez? De 20 até 30 segundos, ele voltou a ter um movimento uniforme. Porém, a posição está diminuindo com o passar do tempo. Portanto, na terceira reta, o movimento foi um movimento do tipo retrógrado. Para construir o gráfico da velocidade em função do tempo, eu vou descobrir o valor da velocidade para cada um destes intervalos de tempo. Isso é, vou descobrir quanto vale a velocidade na primeira reta, que é de 0 até 10 segundos. Vou descobrir a velocidade na segunda reta, que é de 10 a 20 segundos. E vou descobrir a velocidade na terceira reta, que é de 20 a 30 segundos. Como é que eu faço isso? Eu faço isso usando a expressão ΔS sobre ΔT. Então, começando pelo intervalo de 0 até 10 segundos. ΔS é posição final menos posição inicial. Na primeira reta, ela começa no 100 e ela termina no 300, essa primeira reta. Então, quem é minha posição final? 300. Quem é minha posição inicial? 100. Posição final 300 menos a posição inicial 100. Quanto vale o intervalo de tempo? Quando a posição é 300, o tempo é 10, portanto, meu tempo final é 10. Olha aqui, 300 com 10. Quando a posição é 100, o tempo inicial é o 0. 10 menos 0, ó. 0 é o tempo inicial, 10 é o tempo final, porque é o trecho que eu estou olhando. Tempo final menos o tempo inicial. 300 menos 100, 200. 10 menos 0, 10. 200 dividido por 10, 20. Então, na primeira reta, de 0 a 10 segundos, a velocidade do móvel foi 20 metros por segundo. Vou guardar essa informação. Segunda reta, de 10 segundos até 20 segundos. Estou olhando esse trecho aqui, ó, de 10 segundos até 20 segundos. Quanto vale o ΔS? Quando o tempo é 20, a posição é 300. Quando o tempo é 10, a posição também é 300. Portanto, 300 menos 300 vai me dar 0. Como eu disse anteriormente, de 10 a 20 segundos, ele não saiu da posição 300 metros. Se ele não saiu da posição 300 metros, ele não saiu de lá, ele está parado. Se ele está parado, velocidade é 0. Próximo trecho que eu vou olhar, de 20 até 30 segundos. De 20 até 30 segundos. Olha, tempo inicial para essa minha terceira reta, tempo final para essa minha terceira reta. Então, posição da onde começou a minha reta? Lá nos 20 segundos, ela começou no 300. Onde terminou minha reta, que é quando T é 30 segundos, ela terminou no 100. Quem é o meu ΔS? Posição final menos posição inicial. Posição final, onde acabou a minha reta, 100. Posição inicial, onde essa minha terceira reta começou, 300. Posição final menos posição inicial. Tempo final, 30. Tempo inicial, 20. Tempo final, 30, que é onde a minha reta acabou. Tempo inicial, 20, que é onde a minha terceira reta começou. 100 menos 300 me dá menos 200. 30 menos 20 me dá 10.
Menos 200 dividido por 10 vai me dar menos 20. Reparem, velocidade negativa. E tem que ser negativa. O movimento é retrógrado. Ele está indo no sentido do S diminuir. Eu fiz o que o problema me pediu? Não. Eu só descobri a velocidade em cada uma das retas. Eu preciso construir o gráfico. Como eu construo o gráfico? Uma linha na reta horizontal vai ser para mim o eixo da grandeza tempo. E esse tempo está em segundos. Olha aqui o gráfico de cima. Que escala que eu pus? A mesma escala aqui de cima, ó. 10, 20 e 30. No eixo vertical, aqui em cima era S em metros. Olha o que eu tenho aqui embaixo, V, porque eu estou construindo o gráfico da velocidade. Que unidade tem essa velocidade? Metros por segundo, todas elas. Olha entre parênteses, metros por segundo. Valores. Na escala do gráfico, eu tenho um 20, eu tenho um 0, que eu calculei, e aqui um menos 20, 3 valores calculados. Acima do eixo do T, eu pus um 20. Abaixo do eixo do T, na mesma distância que eu tinha aqui em cima, eu pus um menos 20. De 0 até 10 segundos, a velocidade foi 20. Olha uma reta paralela ao eixo do T, paralela, passando no 20. Essa reta começa no T igual a 0 e ela termina no T igual a 10, porque a velocidade foi 20 apenas nesse intervalo de tempo. Velocidade zero de 10 até 20 segundos. De 10 até 20 segundos, ele não teve velocidade. Olha onde está aqui, ó, uma retinha roxa em cima do eixo do tempo, que me diz que eu não tenho V. De 10 a 20 segundos, ele tem V igual a 0, ele está parado. De 20 a 30 segundos, a velocidade é menos 20. Quando o tempo é 20, a velocidade é menos 20. Quando o tempo é 30, a velocidade é menos 20. Uma reta paralela ao eixo do T, passando pelo menos 20. Ó, ela não começa aqui, ó. Ela começa nesse pedacinho aqui do T20 e termina no pedacinho do T30, porque foi só nesse intervalo de tempo que a velocidade valia menos 20. Fiz o que o exercício queria? Fiz o que o exercício queria. Posso passar para o próximo? Posso. O que o último exercício quer agora de vocês? O caminho contrário. Isso é, a partir do gráfico V igual a F de T, velocidade em função do tempo, construa o gráfico S igual a F de T, posição em função do tempo, sabendo que o móvel partiu da origem das posições quando T igual a 0. O que ele quer dizer com isso? Partiu da origem das posições. Ele está me dando o S0. Isso é, quando T é igual a 0, o S0 é a origem das posições. Quanto vale mesmo a origem das posições? A origem das posições vale 0. Reparem, é uma reta paralela ao eixo do T, porém de 0 a 2 segundos. É uma outra reta paralela, de 2 até 4 segundos, paralela ao eixo do T. E é uma terceira reta paralela, de 4 até 5 segundos. O que significa que ele teve um movimento uniforme nos primeiros 2 segundos, um movimento uniforme nos outros 2 segundos, só que com uma velocidade diferente do que os primeiros 2 segundos aqui, ó. E aqui ele teve uma velocidade diferente ainda no próximo 1 segundo. Como é que eu saio de um gráfico de velocidade e vou para um gráfico de posição? O anterior, eu saí de um gráfico de posição e fui para um gráfico de velocidade. Agora, eu estou indo de um gráfico de velocidade para um gráfico de posição. Algumas propriedades importantes. Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, no movimento uniforme, esse meu gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do T. Num gráfico, duas coisas são importantes para mim. A inclinação dessa reta ou a área que essa reta forma com o eixo que está na horizontal, que é o eixo do tempo. A área dessa figura é a área de um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? É base vezes altura. No meu gráfico, como é um gráfico de velocidade em função do tempo, quem seria a base no retângulo que eu rachurei aqui na minha figura para mostrar para vocês? A minha base vai de T1 até T2. Portanto, se eu quiser saber quanto ela mede, eu vou fazer o T2 menos o T1.
a minha base mede o delta T. T2 menos T1, tempo final menos tempo inicial. Então, num gráfico de velocidade por tempo, que é uma reta, a área desse gráfico, se eu pegar a base dele, eu tenho ΔT. E a altura? A altura corresponde exatamente ao valor da velocidade. Se eu for calcular a área dessa figura, eu vou fazer base vezes altura, ΔT, que é a base, vezes V, que é a altura do gráfico. Mas essa área, quando eu digo que ela é ΔT vezes V, será que eu tenho alguma grandeza física que seja ΔT vezes V? Tenho sim. Que grandeza física é essa? Eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu pegar o ΔT que está aqui dividindo e levar ele para o outro lado, ele passa multiplicando. Eu fico, então, com ΔT vezes V igual a ΔS. Então, eu tenho que ΔS pode ser escrito como ΔT vezes V. Se ΔS é ΔT vezes V e a área desse gráfico aqui, ó, que é base vezes altura, também é ΔT vezes V, o que eu concluo? Que num gráfico de velocidade por tempo, se eu calcular a área entre a reta e o eixo do T, essa área corresponde à variação do espaço. E é essa informação aqui que eu vou usar para resolver este problema aqui. Então, eu tenho uma reta aqui, ó. Embaixo dessa reta, eu tenho uma área, desde a reta até o eixo. Aqui é a área de um retângulo. Eu sei calcular a área desse retângulo? Sei. É base. Quanto mede a base? 2. Vezes a altura. Quanto mede a altura? 30. Então, o meu ΔT aqui é 2. E a minha altura aqui, que é a velocidade, é 30. Tenho aqui uma outra reta. Tem uma outra área aqui, ó, embaixo dessa reta. A área de um quadradinho, ou de um retângulo também, quanto mede a base? Vai de 2 até 4. De 2 até 4, ela mede 2. Quanto mede a altura nessa minha figura? 20. Então, meu ΔT é 2 e a altura aqui, 20. Tem uma área pequenininha aqui embaixo dessa minha terceira reta. É um quadradinho. De 4 até 5, a base mede 1 e a altura mede 10. Portanto, eu sei o ΔS em cada uma delas. E é isso que eu vou calcular para vocês. De 0 até 2 segundos, a área desta figura aqui é o meu ΔS, a área desse retângulo. Base 2, altura 30. 2 vezes 30, 60. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda reta. De 2 até 4 segundos. De 2 até 4 segundos. Quanto mede a base? De 2 até 4, mede 2. Quanto mede a altura? 20. 2 vezes 20, 40. Eu estou pegando a área embaixo das retas. Como eu tenho 1, 2, 3 retas, eu vou calcular 3 áreas. Já calculei uma, já calculei 2, agora eu vou calcular a terceira, que é de 4 até 5 segundos. A área é o ΔS. Quanto mede a base? A área dessa figura aqui. A base mede 1, a altura mede 10. E 1 vezes 10, 10. Então, eu tenho uma área aqui, que é 60, uma área aqui, que é 40, e uma área aqui, que é 10. E cada uma dessas áreas corresponde ao meu ΔS. Construir o gráfico? Não. Como vai ficar meu gráfico? Primeiro, eu vou fazer um esboço da trajetória para eu entender como vai ser meu gráfico. Como que é meu esboço? Pus uma trajetória retilínea, S em metros. O esboço é legal de fazer, tá? Ele saiu da origem das posições. Isso é, quando t era igual a 0, ele estava na posição 0. Origem das posições, ok? T0, S0. O que eu sei mais? Eu sei que quando t era 2 segundos, depois que se passou 2 segundos, de 0 até 2, ele estava na posição 60. Pus aqui uns tracinhos, porque ele andou bastante, né? Quando t era 2 segundos, ele estava no 60 metros. Depois, de 2 até 4 segundos, então, quando chegou lá nos 4 segundos, ele tinha andado 40 metros.
Mas olha, ele já estava no 60. Ele andou mais 40 metros. Se ele estava no 60 e ele andou mais 40 metros, onde ele foi parar? No 100. Tá, agora ele tá no 100. E o próximo 1 segundo, ele andou 10 metros. Então, quando t era 5 segundos, se ele estava no 100 quando t era 4 e ele andou 10 metros, quando t é 5 segundos, ele andou mais 10 daqui até aqui, portanto, ele chegou no 110. Eu fiz um esboço. Para que eu quero esse esboço? Para fazer o meu gráfico. O esboço me ajuda, porque quando t é 0, o S é 0. T0, S0. Quando t é 2, o S é 60. No final dos 2 segundos, ele andou 60 metros. No final dos 2 segundos, ele está lá nos 60 metros. Então, essa minha reta no gráfico da velocidade virou esta reta aqui, ó, no gráfico da posição. Eu fiz um eixo na vertical para o S em metros, fiz um eixo na horizontal para o T em segundos. Fui de 20 em 20 aqui na vertical, ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Por quê? Porque eu tenho que ir do 0 até o 110. No eixo do tempo, eu fui de 1 em 1 segundo, igual eu tinha aqui. Então, de 0 até 2 segundos, ele andou 60 metros. De 0 até 2 segundos, ó, 2 segundos com 60. Quando t é 4 segundos, onde ele está? No 100. Quando t é 4, ele está no 100. Daqui até aqui, ele andou dos 60 até o 100, ele andou os 40 metros. Esses 40 não é uma posição, é o quanto ele se deslocou, é o delta S. Então, ele já estava no 60, ele andou 40. Se ele estava no 60 e ele andou 40, ele estava no 60, andando 40, ele foi parar no 100. Então, ele estava nos 100 metros quando t era 4 segundos. Quando ele estava nos 100 metros quando t era 4 segundos, ele andou mais 10 metros, que foi de 4 até 5 segundos. Se ele estava no 100 quando t é 4 e ele andou mais 10 metros, ele foi parar no 110. Aqui é meu 120, 110 está aqui no meio. Ele chegou no 110 quando t era 5 segundos, ok? Então, daqui até aqui ele andou 60, daqui até aqui ele andou 40, daqui até aqui ele andou 10. Ele andou 60, depois ele andou 40, ele foi parar no 100, depois ele andou 10, ele foi parar no 110. Tinha 3 retas no meu gráfico da velocidade, eu tenho 3 retas no meu gráfico da posição, ok? Com isso, eu encerro essa aula de vocês sobre gráficos no movimento uniforme, tá ok? E a minha próxima aula vai ser sobre uma outra grandeza física, a aceleração. Espero que vocês tenham compreendido e tenham uma ótima semana. Um beijão a todos e tchau, tchau!